Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que, volto a repetir, chegou ao meu canal e permaneceu, quero deixar aqui o meu muito obrigada a você que passou, a você que comentou com alguém, a você que assistiu ao vídeo até o fim, a você que pode ter tido uma pequena curiosidade, etc. Eu quero deixar meu muito obrigada. Quero dizer para vocês que este canal, ele não é uma brincadeira de minha parte, ele não é um oba-oba, haja vista que neste ano de 2023 ele está caminhando para um ano. Tudo bem, vocês vão de convir que para quem vai completar um ano, tem pouquíssimos seguidores. Porém, eu volto a repetir o versículo que eu já citei várias vezes desde o início de meu canal. E não ignoreis tu os humildes começos. E isto não vale só para o meu canal, vale também para a sua vida. Eu vou dar exemplo de um grandíssimo empresário, famosíssimo, o senhor Silvio Santos. Se o senhor Silvio Santos tivesse ignorado o seu humilde começo como camelô, ele não seria hoje, eu vou dizer, mencionado, ele não seria comentado, ele não seria exemplo para muitos que, assim como eu, vou dizer assim, eu vou colocar gatinhando no tocante o seu realizar pessoal na vida. Bom, apresentações e agradecimentos feitos, peço a vocês que não liguem para este totó que está latindo ali na rua. É um totó, ele é um totó morador de rua, é um cachorrinho morador de rua. E eu confesso a vocês que eles costumam adotar a minha calçada como moradia, estadia e permanência. Eu já fiz o que eu pude, já coloquei água, já dei a raçãozinha, eu faço a minha parte, agora é com eles lá, tá? Então, hoje é denominado, assim, no mundo, não digo no mundo, mas no Brasil e etc., hoje é denominado Sábado de Aleluia. Confesso a vocês que na minha infância, nos anos de 1970, 1980, 1990, tinha-se na cidade na qual eu estou hoje, eu vou chamar de evento na Semana Santa, que era denominado de Queima do Judas. Então, fazia-se um boneco de retalhos de panos, enchia-se ele, eu vou colocar de capim, amarrava-se ele num pau, e à noite, eu confesso a vocês que, mesmo pelo da minha gata, gente, eu confesso a vocês que mesmo sendo eu, na época, já membro de uma igreja do mundo, eu vou colocar gospel, eu vou colocar assim, eu ia assistir essa queima do Judas. Eu confesso a vocês. Entendeu? Eu não sei se existe em algumas cidades ainda, eu vou chamar de este evento. Bom, eu estou apenas contando isso aqui, mas o que eu venho dizer hoje para vocês são alguns provérbios. E tem
um Provérbios que eu estava meditando nele hoje e eu confesso que eu assisti uma briga de trânsito. Eu assisti uma briga de trânsito e nessa briga de trânsito a mulher, eu confesso a vocês que o homem estava de carona e a mulher era motorista. E a mulher, ela foi, aos meus olhos, ao meu ver, ela foi mal educada, ela foi rude, ela foi estúpida, ela foi ignorante. E tem um versículo em Provérbios que diz assim: melhor você ter uma casa na beira do precipício do que conviver com uma mulher rixosa. O que quer dizer rixosa? Uma pessoa que cria rixa, que cria confusão. Eu vou colocar por qualquer coisa. Agora você imagina você numa ventania, numa tempestade, a sua casa na beira do precipício. Aqui em Provérbios tem esse versículo, que é melhor você ter uma casa na beira do precipício do que conviver com uma mulher, só que eu vou colocar no meu entender uma pessoa rixosa. Porque muitas vezes não existe só mulher rixosa, existem homens também. Homens voltados à rixa. Bom, já disse esse aqui. Agora eu vou dizer um outro provérbio. Tem um provérbio que diz assim: o insensato, o esperto, eu vou colocar assim, tropeçará na sua própria esperteza. Vou repetir. Este versículo de Provérbios diz que o esperto, tem até aquela colocação, o espertalhão, né? O esperto tropeçará na sua própria esperteza. E muita gente, agora as minhas palavras no tocante a este versículo, tem muita gente que confunde esperteza com inteligência e sabedoria. Só que eu quero dizer que uma coisa é ser esperto, outra coisa completamente diferente é ser sábio e inteligente. Porque se o esperto tropeça na sua própria esperteza, a tendência da sabedoria e da inteligência é ser aprimorada. Haja vista que Daniel orava e em suas orações Daniel pedia sabedoria, o rei Salomão pedia sabedoria, né? E tem um outro versículo em Provérbios que diz: aquele que quer sabedoria, você quer sabedoria? O versículo diz assim, uma interrogação. Você quer sabedoria? Aí o versículo diz: peça a Deus. Tem um outro versículo que diz assim: hoje eu estou, como é sábado de aleluia, eu estou aqui hoje citando versículos de capítulos do livro de Provérbios. Tem um versículo no livro de Provérbios que diz assim: que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Confesso a vocês que eu estava assistindo a novela outro dia, O Rei do Gado, que está passando, está repassando. E
Ele tinha uma mulher, a mulher dele, elegantíssima até então, só que essa mulher elegantíssima, essa mulher bonita, pelo menos ao que a novela colocou para o público, e os meus olhos veem exatamente o que a novela, o autor, colocou ao público. Uma mulher elegante, uma mulher bonita, porém totalmente aos meus olhos burra. Uma mulher exatamente como a Bíblia diz, insensata. Uma mulher tola. Uma mulher que tinha tudo. A novela colocou ela assim, como uma mulher tola. Ela já começa apresentando a tolice dela, arrumando um amante que se aproveitava dela. Ela já começa por aí. Eu não vou apresentar o fato da novela ter colocado ela como uma loira e ainda oxigenada, porque na vida real ela é morena. Então, eu não vou citar esse fato. Eu só estou dando exemplo dela na novela como um exemplo exatamente que este versículo de Provérbios diz. Que uma mulher sábia edifica sua casa, mas que a tola com as próprias mãos a derruba. E eu estou apresentando um personagem de uma novela, onde a mulher é bonita, a mulher era casada com um homem que a novela apresenta ele como um milionário, e esta mulher arruma um amante que, além dela derrubar a casa dela, este amante ainda se aproveitava dela, chantageava ela e etc, e etc. Hoje, para o mundo secular, eu vou colocar assim, é sábado de aleluia. Hoje, na minha opinião particular, pessoal, é um sábado para reflexão, porque amanhã é domingo. E amanhã é domingo de Páscoa. Amanhã é o que nós chamamos de a ressurreição de Cristo. Amanhã é o dia em que Cristo, segundo a Bíblia e segundo a realidade de quem tem fé, de quem crê, né? Perdão aqui, né? A realidade de quem crê é a realidade de que Cristo, ele ressuscitou dos mortos para nos tirar, eu vou colocar assim, simplificando com as minhas palavras, em indo nós partir deste plano físico, em outras palavras, em Deus tomando o nosso fôlego para Ele, que significa a morte, nós não morreremos eternamente. O nosso espírito, segundo a Bíblia, vai para o seio do Senhor. Então eu vou repetir, amanhã é o dia que celebra a todos, em que o judeu chama de Pessah, a passagem da morte para a vida. E se porventura nós amanhã ou há milênios, né? Amanhã é uma representatividade, mas isso aconteceu há milênios. Eu ando aqui com uma cruz. Confesso a vocês que essa cruz era do meu pai. Ela ficava dependurada no, eu vou chamar de, como se diz aqui em Minas, no catre da cama dele. E eu peguei essa cruz e passei a usá-la porque
ela não tem nada nela. A cruz está vazia. Eu passei a usar essa cruz porque normalmente existem cruz que vêm com um desenho de Cristo, né, pendurado nela. Mas eu uso essa cruz porque ela está vazia. Então ela está vazia. E ela está vazia, glórias a Deus, há milênios. Porque há milênios, Jesus, ele se deu por nós. Ele se entregou. Ele sofreu. No sofrimento dele, ele chegou até a pedir: Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, me tira dessa situação. Só que aí vem um cântico que diz: já está consumado naquela cruz, né? Foi consumado. Dei apenas uma ordem e em minha casa haverá cura. Diga para os planos de Davi para que envie a sua cura. A sua palavra com o pó da terra. E é isso aí. Eu confesso a vocês que esse cântico, a letra dele me falha. Alguns pedaços. Sabe? Mas eu só sei que a cruz está vazia. Há milênios. E em nós, fechando os olhos para este plano, Deus tomará, né? Quando Deus tomar o nosso fôlego, novamente, porque se Ele soprou em nós fôlego de vida, é Ele que sopra em nós fôlego de vida. Então, se Ele soprou, Ele pode, quando a gente morre, Ele toma para Ele novamente este fôlego. Por isso que tem aquele versículo, voltando para o seio do Senhor. Ou então, simplificando como diz, o homem veio ao pó e ao pó voltará. Ontem Jesus desceu ao pó. Hoje Jesus, à meia-noite, ele se levantará do pó, exemplificando aqui um ato que aconteceu há milênios. Por quê? Porque eu comecei aqui citando Provérbios. Eu citei aqui que é melhor morar na beira de um precipício do que ao lado de uma pessoa, eu vou colocar assim, rixosa. Eu apresentei aqui que aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Eu apresentei aqui que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Se eu citei aqui, aquele que quer sabedoria, peça a Deus, é porque se Jesus, ele veio neste plano e ele se deu por nós, se você for tolo e colocar nas mãos de Deus a sua tolice, ele diz que ele transforma maldição em bênção. Então, Deus pode transformar a sua tolice em sabedoria. Se você
for uma pessoa rixosa, eu não vou mentir para vocês. Eu já fui. Eu já fui uma pessoa rixosa, que criava rixa por qualquer coisa. Mas eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, fui clara com Deus, em oração. Eu jejuei, eu orei e eu falei, Senhor, eu não gosto. Eu tô vendo isso em mim como uma imperfeição. Me livra desta imperfeição. Porque o Senhor veio neste plano e partiu deste mesmo plano para me libertar de tudo que fosse arestas que estivessem inadequadas na minha personalidade. E aí, quando você se conhece e você vê em você imperfeições, é só você colocar diante de Deus para Ele que normalmente, comumente, as pessoas chamam de lapidar. E aí, de um diamante bruto, tudo sujo de terra, todo que não vale nada, porque um diamante bruto não vale nada. Mas a partir do momento que ele é lapidado, ele vale milhões, né? E aí, pessoas que comumente olhavam para você e o que aconteceu com ela? O que ela fez? Eu confesso a vocês que eu alisava meu cabelo. As pessoas podem estar notando diferença nos meus cabelos. Mas já é o começo de uma percepção de uma mudança. Mudando fisicamente, a partir do momento que você vai mostrando seu outro lado do existir. Porque as pessoas costumam dizer, muitos, outras vidas. Só que nós podemos, nesta vida, termos quantas vidas nós quisermos. Exemplo, eu disse a vocês que eu já fui rixosa. Eu já fui rixosa. Hoje não. Hoje eu sou uma pessoa que antes de eu ir conversar com uma pessoa, eu falo, Senhor, eu devo ir lá conversar com aquela pessoa? Se eu sentir aqui, ó, na minha mente, algo me dizendo, não vai. Quem vai cuidar dessa pessoa sou eu, porque Deus fala assim comigo. Mas quando é para mim, eu chego a ouvir até gritado, vai, mas é agora. Porque eu sei que se você não for agora, você vai perder a coragem. Eu vou. E quando você coloca Deus na frente, quando você pede assim, Senhor, me use como o Senhor diz na sua palavra, que eu seja vaso. Tem um cântico que eu vou falar a verdade para vocês. Logo que eu me converti, gente, parecia o hino nacional na minha escola. Toda sexta-feira, Bom, quando eu aceitei a Cristo, que eu já disse aqui para vocês, aos meus 13 anos, esse cântico pareceu para mim um hino nacional. Eu cheguei a dizer para a mamãe, eu falei, mamãe do céu, sexta-feira é hino nacional na escola. Chega no domingo, é um hino nacional na igreja. Eu coloquei assim. Porque esse cântico, ele é assim. Eu quero ser
Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebre a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu confesso a vocês que esse cântico era cantado tanto no automático, que sabe quando esse cântico virou, eu vou colocar vida dentro de mim? Quando eu simplesmente não cantei mais no automático, mas eu simplesmente prestei atenção em cada palavra. E aí é exatamente o que vai acontecer amanhã para você que ainda não tem a Cristo. Para você que ainda não tem a Cristo. Amanhã é domingo de Páscoa. Amanhã é domingo de ressurreição. Amanhã, para você que não tem a Cristo, Ele quer fazer de você um vaso novo. Você já teve na sua casa um vaso que ele quebrou? Aí a raiz, quando você vai regar a planta, desce terra para os lados, sai raiz, é uma bagunça, não é? Então, eu passei a entender esse cântico quando eu, Edilene, eu já testemunhei aqui nesse próprio textinho aqui que eu tô dizendo para vocês, que eu já fui religiosa, tá? Eu não perguntava para Deus, Senhor, e aí, eu vou lá e falo? Eu ia e falava. Aí quando eu entendi, sabe? Quando eu entendi esse cântico, quando eu passei a refletir, não apenas ler a Bíblia, mas a refletir, aí eu vou entrar agora com um outro Provérbios. A palavra branda acalma o furor. Ok, às vezes nós temos que gritar, às vezes nós temos que bater com a mão na mesa. Porém, a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. E ele também diz que a palavra branda acalma o furor. Amanhã é domingo de Páscoa. Amanhã é o dia de você ser exatamente assim, dizer a Deus: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebre a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, pra vida um vaso novo. A paz a todos vocês, que Cristo renasça em cada coração e que quem não o aceitou, o aceite, porque aí não será você
que vai ouvir, que vai falar, que vai agir. Vai ser o Espírito dele que vai usar você como vaso. Feliz Pêssah a todos, em nome de Jesus.